igreja. É nossa igreja evangélica Batista Moriá. E se nós, Igreja Batista Moriá, fôssemos uma canção? No dia 7 de setembro, nós comemoramos, então, 61 anos da vida da nossa igreja. E a nossa comemoração desse ano, ela será com base nas histórias que nós temos relacionadas com as nossas músicas. Se fôssemos uma canção, qual que nós poderíamos ser? Somos um pelos laços do amor? Ou graça, superabundante graça? Ou quem sabe estejam cheios nossos lares? Ao longo de 61 anos de existência da nossa igreja, a música tem sido uma forma importante de nós expressarmos a nossa adoração a Deus, de desenvolvermos a comunhão e de nos sensibilizarmos na consagração. Hoje, nós vamos comemorar o nosso aniversário com a participação das músicas que falam aos nossos corações, do meu, dos seus, cada um irmão que participa dos cultos. Quando estamos diante da presença do Senhor, é assim que a Igreja Moriá fica. Nós não podemos nos calar. Então, dá vontade de cantar, dá vontade de pular e dá vontade até de dançar, né? Quando eu estou na tua presença, Senhor. Então, vamos ficar em pé. A Pietra, né? Olha como ela era pequenininha aí na foto. Ela era pequenininha ainda, hoje ela já está muito grande, né? E ela disse que a música preferida dela é essa. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos cantar diante da presença do Senhor. Yeah.
batimento cardíaco aumentou, né? O coração está batendo, muito bom. Assim, a igreja, né, tem sido, ao longo dos anos da história, como um cântico novo. E podemos cantar ao Senhor um cântico novo, ou ainda, cantar teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Exaltando ao Senhor, porque Ele é exaltado nos céus. Continuamos louvando o nosso Deus, pois Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. E a sua fidelidade é grande e se estende de geração em geração. E o nosso Deus é santo, poderoso, digno de todo louvor. E assim levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Mas nada é mais lindo, mais doce ou digno do que o nome de Jesus. Os céus e a terra louvam o Rei dos Reis. O nosso Deus é lindo. E a Moriá diz, aleluia, a ti, Jesus.
cantar, de se dobrar, de dobrar os seus joelhos. E assim, na nossa história, né, que música que nós seríamos ali na nossa equipe de celebração, nós também temos orado uns pelos outros ao longo desses 61 anos. E nós confiamos no Senhor, pois não importam as circunstâncias, olhamos para o seu amor, né? Essa paz que nós sentimos na nossa alma não é realmente porque tudo vai bem, é porque a gente confia no Senhor. E não importa, Ele tem todo o poder para transformar água em vinho, para abrir o mar ou nos fazer andar sobre as águas. E não importa o que vai acontecer, Deus é Deus e continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, Ele continua sendo Deus. E nós aprendemos a orar como Jesus ensinou, Pai Nosso que estás nos céus. E o Pai Nosso que nos ajuda a estender as mãos aos que têm fome, fazemos a nossa parte, a orarmos ao Senhor, enche-nos com seu amor. Que o reino do nosso Deus venha. Sim, vamos continuar orando. Nesses 61 anos de existência da nossa igreja tem sido uma igreja de oração. E nós oramos como Jesus nos ensinou, Pai Nosso que estás nos céus. É a canção que a Adriana me pediu para que cantássemos.
todo sempre. Tu é a honra, Teu é o poder, Tu é a glória, Senhor. Só o Senhor merece receber toda a honra. Nós estamos aqui para dedicar ao Senhor. Ó Deus, recebe o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Mas também nós temos cometido pecados, cometido erros, não perdoado dívidas. Então nós te pedimos, ó Pai, que assim como o Senhor faz conosco, que nós possamos perdoar, nós possamos esquecer, e nós possamos amar cada vez mais os outros, o nosso próximo. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, e declaramos que de fato sim, Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a glória para sempre. Em nome de Jesus, amém. Bom, então nós continuamos aqui na nossa vida, da nossa igreja, 61 anos, os hinos marcam as nossas vidas. Cantor cristão, hinário para culto cristão, fazem parte da nossa história, né? Quantos deles nós cantamos e ficam guardados para sempre nos nossos corações? A gente lembra o hino que cantou no dia do nosso batismo, a gente lembra o hino que cantava quando chegava na igreja, quando ia embora da igreja. E no dia que a nossa igreja foi fundada, cantou-se o hino 386 do Cantor Cristão, que dizia: ah, se eu tivesse 1000 vozes para o Brasil encher com os louvores de Cristo, que singular prazer. E tantos outros, né? Firme nas promessas, quando Deus fizer chamada, conta as bênçãos, sossegai. Números e mais números, cultos e mais cultos, entoando os mais belos hinos. Eu vou convidar então a irmã Maria José e Rose, porque nós vamos agora fazer uma viagem no tempo, lá no Inário. Eu só não sei se a gente conseguiu a letra do Cantor Cristão do Inário, mas elas vão cantar com a gente na letra do Cantor Cristão, tá? Que é o hino 62 do Cantor Cristão. Os antigos vão conhecer. Nós temos cantado inúmeras vezes e nos lembra do nome bom de Jesus, que é a esperança do povo. Foi a irmã Lilian de Leva que pediu esse hino. A segunda estrofe canta comigo. Na terceira estrofe canta coro, tá? E na quarta estrofe nós cantaremos juntos.
nós estamos lançando uma dupla, tá? Logo vocês vão saber. Porque nós já fomos abençoados, né? Que doce nós temos, Senhor. E elas já cantaram, quem nos abençoar. Agora as crianças podem ir para sua sala, né, com as professoras. Nós vamos aqui com atenção, ouvir o recado. Deus tem falado aos nossos corações essa noite. E tem muito mais para nos dizer. Vou passar a palavra então ao pastor Elias. E aqui nós vamos ouvir com atenção. Bom, que Deus possa nos abençoar. Boa noite, meus queridos irmãos. Graças a Deus que vocês estão aqui, graças a Deus porque eu estou aqui. Essa é a casa do Senhor, melhor lugar não há para estarmos. Hoje comemoramos o 61º aniversário da nossa Igreja Evangélica Batista Moriá. Estamos louvando a Deus por esses anos. Vamos ler a palavra do Senhor, por favor. Leamos. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e as Astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispá e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Continuando. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispá, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram, até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. O nosso tema é condições para o recebimento da ajuda divina. Eu vou adiantar um pouquinho dizendo que a ajuda divina é uma realidade. Nós somos ajudados. Mas essa ajuda ela só acontece em certas circunstâncias. Não acontece sempre. Às vezes uma pessoa diz: mas Deus não me ajuda. É verdade, não ajuda mesmo, porque não ajuda sempre. Não é de qualquer forma que Deus nos ajuda. Então há condições para que Deus nos ajude.
Qualquer que seja a luta, qualquer seja o problema, a ajuda divina vem, se nós cumprirmos certas condições. A verdade central que eu sempre proponho para os irmãos é: para o recebimento da ajuda divina, precisamos manter apropriado relacionamento com Deus. Essa é a verdade central. Vamos prosseguir. Hoje, ao comemorarmos o 61º aniversário da Igreja Evangélica Batista Moriá, fica oportuno recordar a expressão bíblica que diz: até aqui nos ajudou o Senhor. São palavras do profeta Samuel em reconhecimento à ajuda divina ao libertar o povo da opressão sofrida pelas mãos dos filisteus. Em muitos apertos, o povo não recebeu a ajuda do Senhor por não reunir condições para isso. O que pode acontecer com qualquer pessoa, família ou igreja. Vamos então considerar o que precisamos fazer para nos colocar em condições para receber a ajuda divina. Como falei, muitas pessoas dizem: Deus não me ajuda, eu não arranjo emprego, minha família não melhora. E a proposta é que realmente Deus ajuda as pessoas, as igrejas, cumpridas certas condições. A ajuda é sempre assim. Para que se receba ajuda, algumas condições precisam ser cumpridas. Então vamos ver 3 dessas condições. Primeiro, para receber a ajuda divina, precisamos manter lealdade ao Senhor. O texto diz: os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e as Astarotes e serviram só ao Senhor. Então, lealdade. Se eu quero a ajuda de uma pessoa, eu tenho que ser leal a essa pessoa. Eu não posso ser desleal, posso ser ruim para uma pessoa e querer que ela me ajude. Ela não vai ajudar. Deus é assim também. Se nós somos leais a Ele, Ele nos ajuda. Se não somos leais, Ele não nos ajuda, porque isso é normal. Um amigo desleal não vai receber ajuda. E aqui diz que os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e as Astarotes e serviram só ao Senhor. Vamos prosseguir. Durante a caminhada no deserto, o povo fizera um pacto com Deus de servir e adorar unicamente ao Senhor. Mas se tornaram desleais, adorando os deuses da natureza, os Baalins os Astarotes, adorados pelos habitantes de Canaã. Então, no deserto, o povo aprendeu a se relacionar com o Senhor e adorar o Senhor. Quando eles atravessaram o deserto e chegaram à terra de Canaã, encontraram vários povos que adoravam outros deuses. E eles então adotaram esses outros deuses. Os deuses de Canaã. E foram desleais, porque eles tinham um pacto com Deus, tinham um acordo de adorar só a Deus. E Deus falou no deserto: eu vou abençoar vocês, vocês vão ter a sua terra, vocês vão ser enriquecidos, mas devem adorar só o Senhor. Continuando, o profeta recomenda que o povo abandonasse esses deuses e mantivessem lealdade ao Senhor, a fim de poder receber sua ajuda. Então, Deus falou: eu continuo ajudando vocês, se vocês mantiverem o que foi o acordo. O acordo é esse: eu ajudo vocês servem a mim. Deus não poderia, a gente sabe, Deus pode tudo, né? Mas Deus não poderia abençoar o povo porque
que a bênção era, digamos, relacionada ao relacionamento de Deus com o povo. Vejam só, como é que Deus pode abandonar um povo que adora os deuses da fertilidade? Como é que eram esses deuses? Quando eles chegaram em Canaã, encontraram a adoração. O povo adorava Baal e Astarte. Aqui Baalins é o plural, né? Porque eles faziam muitas estátuas, então os Baalins e as Astarotes. Então, Baal era o deus principal de Canaã. Astarte era a esposa dele. Então os dois eram os deuses da fertilidade. Mas o culto a esses deuses eram cultos destrutivos. Por quê? Porque esses cultos previam orgias sexuais, violência e descontrole do comportamento. E alguns desses cultos exigiam que se sacrificassem humanos. Alguns desses cultos exigiam que os pais levassem os seus bebezinhos e colocassem na fogueira. Então, como é que a gente vai abençoar um povo que tem essas crenças? Como é que Deus vai abençoar um povo que queima seus filhinhos? Como é que Deus vai abençoar um povo que fica noites e dias em orgias, gastando tempo, gastando sua saúde em práticas de orgia? Então Deus não pode abençoar essa pessoa. A gente vê hoje em dia assim, o pessoal vai para a balada, passa a noite inteira pulando, bebendo, usando droga. Como é que Deus vai abençoar? Eles estão fora, eles não estão em condições de serem abençoados, porque eles provocam o contrário da bênção. Então, agora, o profeta diz: se vocês forem leais ao Senhor, deixarem essas práticas, voltarem àquilo que Deus ensinou, aí vocês estarão em condições de serem ajudados. Do contrário, vocês não serão ajudados. Então, há pessoas que não têm como receber ajuda. Às vezes o médico não pode ajudar uma pessoa que não se enquadra dentro daquilo que se exige para que essa pessoa receba ajuda. Pois bem, o que aconteceu com esse povo? O povo falou: tá certo. Baal para lá, Astarotes para lá, Baalins para lá, só o Senhor. Bom, agora sim, agora Deus vai ajudar. Agora eles vão receber, eles estão em condições de receber a bênção, em condições de receberem a ajuda. Então, a lealdade é necessária para receber ajuda. E eu não posso esperar ajuda se eu sou desleal. O que acontece, por exemplo, num casamento? A esposa, ela faz tudo por um marido leal. O marido faz tudo por uma esposa leal. Agora, se o marido é desleal, eu conheci, tinha um colega médico, e a esposa conseguiu, ela ficou com raiva dele, não falou nada, e ela pretendia se separar. Então ela fez uma manobra lá e pegou o dinheiro dele todo e desapareceu da conta dele. Eu dava carona a ele, porque até o carro dele foi tirado, porque ele tinha dívidas, e ela pegou tudo. Então, se ela depois tivesse alguma doença, como é que ele poderia ajudá-la com essa deslealdade? Então, a lealdade é um ponto-chave para a ajuda. Ponto fundamental para a ajuda. Eu sou leal a você, você é leal a mim, eu ajudo você, você me ajuda. Então, o que aconteceu? Eles disseram para Samuel: tudo bem, nós fizemos um acordo com Deus, nós quebramos esse acordo, agora nós vamos voltar ao acordo com Deus, vamos abandonar esses deuses das orgias e da violência, e aí nós vamos receber a ajuda de Deus. Aí eles passaram a receber a ajuda de Deus, porque eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus. Então o profeta recomenda que o povo abandone esses deuses e mantenham lealdade ao Senhor, a fim de poderem receber ajuda. Então, antes de nós recebermos a ajuda, temos que cultivar a lealdade com Deus, se é o caso, e cultivar a lealdade com o amigo, com o irmão, com a nossa igreja, com o nosso pastor. Temos de ser leais. Duas discussões. Primeiro, nossa lealdade ao Senhor é restaurada
quando abandonamos tudo aquilo que em nossas vidas toma o lugar de Deus em nossos corações. O povo de Israel colocou no lugar de Deus os deuses pagãos. Aí nós colocamos outras coisas no lugar de Deus. E aqui nós colocamos que conta em nossos corações como prazeres. Há pessoas, eu cresci na igreja, fui jovem na igreja, vi que muitos jovens abandonavam o evangelho porque queriam curtir a vida, baile, farras, bebida, às vezes drogas. Essas pessoas, elas colocaram no lugar de Deus essas coisas, como fazem hoje, né? Riqueza, fama, poder, e as pessoas tiram Deus das suas vidas. Lá no Rio havia uma igreja e tinha um grupo de jovens muito bonito, e eles cantavam, tinha um coro muito bonito, coro de jovens, eles cantaram na nossa igreja, uma vez pelo menos cantaram na nossa igreja. Depois eles sumiram, desapareceram, e eu encontrei com um daqueles jovens e falei: e vocês como estão? E o coro? Falou: acabou tudo. Aí fulano foi para as drogas, fulano não sei o quê, outro abandonou o pai, abandonou a mãe. Quer dizer, eles violentaram o pacto. Eles violaram o pacto. Então, acabou tudo, agora eles são como qualquer outro incrédulo, vivendo no mundo sem a proteção divina. O outro comentário é que nossa lealdade ao Senhor significa colocar Deus acima de todos os seres. Os israelitas tinham se tornado desleais ao Senhor por adotarem o culto dos deuses da fertilidade, porque acreditavam que teriam colheitas mais abundantes e não correriam risco de passar fome. Então, o culto de Canaã era todo um culto ligado à sobrevivência, à comida. Porque os cananeus acreditavam o seguinte: nós precisamos de comida. Nós precisamos que a seara de trigo, a plantação de trigo, a plantação de figo, a plantação de uvas. Nós precisamos que tudo isso dê produção, para a gente não morrer de fome. Então eles diziam: mas Baal resolve isso. Se nós adorarmos Baal, vai dar muita fruta, vai dar muito cereal. Então eles imaginavam isso. Eram chamados deuses da fertilidade, porque esses deuses, segundo eles, eram controladores da fertilidade. Então eles adotaram os cultos, os deuses da fertilidade, porque acreditavam que teriam colheitas mais abundantes e não correriam risco de passar fome. Colocaram seus estômagos acima de Deus. Ao abandonarem os deuses pagãos e se voltarem para o Senhor, o povo restaurou a sua lealdade e ficou apto a receber a ajuda de Deus. Voltou a lealdade, voltou a ajuda. Mudou o comportamento, o povo agora está em condições de receber a ajuda de Deus. Duas recomendações, levando em conta essas recomendações como marcas da lealdade. Fugir da sedução das riquezas, do poder, da fama, das falsas religiões e dos prazeres mundanos. Então, essa fuga nos coloca em condições de ser ajudados por Deus. Que se eu coloco no meu coração como a minha prioridade os prazeres, Deus não tem como me ajudar, porque os prazeres me destroem. Se eu coloco no meu coração a prioridade, o poder, você sabe que essas pessoas, muitos cristãos que querem poder e muitos vão para a política, depois ficam desmoralizados e eles não têm mais a ajuda de Deus. Muitos acabam presos, acabam assassinados, porque eles saíram da área da ajuda de Deus, saíram daquela área. Então há uma área, há um espaço, aqui Deus me ajuda. Eu saio daqui, aqui Ele não me ajuda. E quando alguém diz Deus não me ajuda, muitas vezes é verdade, não ajuda mesmo. Não ajuda mesmo, porque não há como ajudar sem lealdade. Mas quando se volta para a lealdade, Deus volta a ajudar.
então fugir da sedução das riquezas, do poder, da fama, das falsas religiões, dos prazeres e dos prazeres mundanos. Estar com os elementos da natureza. O Baal e a mulher dele, a esposa, Astarte, eram deuses da natureza, ele representava a natureza. E hoje em dia, muitos cristãos estão se voltando para a natureza. Quer dizer, o nosso Deus, o Deus de Israel está acima da natureza. Mas os deuses pagãos, eles são parte da natureza. E aí, muitos cristãos flertam com esses deuses da natureza, como o fogo. Fogueira santa é isso, é um flerte. Deus está lá, eu faço uma fogueira aqui, flerto. Certo? Paquero essa fogueira. Eu paquero aquela montanha, porque eu vou orar lá na montanha, achando que aquela montanha, que é um elemento da natureza, é Deus. Ou vai me colocar perto de Deus. Ou plantas. Eu coloco uma rosa bendita, né? Os católicos têm isso, né? Rosa mística. Essa rosa aqui, ela me coloca perto de Deus. E copo com água, estrelas, horóscopos, planetas, animais. Os persas adoravam o gato. Eles acreditavam em Deus, mas para eles o gato era tudo. O gato era a sua divindade. Hoje em dia tem muita gente assim, né? Que põe animais já com carinho, com amor, beija na boca, beija cachorro na boca, essa coisa toda. Está chegando a esse ponto, flertando com a natureza. Esse flerte com a natureza é deslealdade. E deslealdade retira a ajuda. Então, aquelas divindades da natureza, aqueles deuses que estavam confundidos com a natureza, eles impediam a ajuda do Senhor. Bom, vamos ver uma segunda argumentação sobre esse assunto. Para receber ajuda divina, precisamos ficar juntos em comunhão com o Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispá, tiraram a água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Então, há uma ordem de Samuel para que o povo se unisse. Vamos prosseguir. O povo estava espalhado por várias regiões. O profeta convocou esse povo para ficar reunido em Mispá, porque Deus queria ajudar o povo unido e devoto a Ele. Irmãos, o povo estava oprimido pelos filisteus. Por quê? Por que Deus não ajudava o povo para se libertar dos filisteus? Por quê? Estavam fora do lugar. E Samuel falou: há um lugar para onde vocês devem ir juntos, reunidos, e ali Deus vai ajudar, e ali vai resolver o problema. Então Deus mandou que todos fossem para Mispá, todo o povo junto. Irmãos, eu fico sempre pensando, há certas bênçãos que Deus só me dá por causa da minha família. Eu estou com a minha família, hoje foi o aniversário do Gama lá em casa. Então, aquela bênção é só ali, não tem outro lugar onde aquela bênção daquele encontro, dando graças a Deus pela vida do nosso filho, aquela bênção ela não é impossível em nenhum outro lugar. Certo? Não é possível. O crescimento espiritual na igreja. Irmãos, há coisas que vocês recebem aqui reunidos que não receberão em nenhum outro lugar. Não receberão. Porque Deus estabeleceu. Na sua família eu te dou segurança, eu te dou amor, te dou carinho. Só ali. Fora dali não vai dar. Na sua igreja você recebe a palavra de Deus, você recebe a comunhão, você recebe o acolhimento. Só ali.
Quinta-feira eu vou falar novamente para aqueles empresários para os quais eu falo de tempo em tempo. E eu digo para eles, porque lá, o problema é que aqueles empresários têm a tendência de dar primeiro lugar para a sua empresa. E não se dedicam à família. Aí eu digo para eles que a família é também uma empresa, que é chamada de empresa afeto. Lá na sua empresa, na sua fábrica, é a empresa produção. A família é a empresa coração. É ali. Então, eu falo para eles, há benefícios que vocês recebem na sua família que não receberão na sua empresa. Eu digo para eles, alguns ficam com raiva, mas eu digo para eles, vocês fazem almoço com seus amigos, fazem festa com seus amigos, vocês dão prioridade aos seus colaboradores, deixam o filho em segundo plano, deixam a esposa em segundo plano. Quando você estiver doente, quando você estiver na UTI, precisando de alguém que segure na sua mão, o seu sócio não vai lá. O seu companheiro de empresa não vai lá. Quem vai lá segurar na sua mão é um filho, a esposa, um neto. Então, é o que eu estou dizendo. Há certas coisas, eu digo para eles, há certas coisas que vocês precisam e que a empresa não fornece. Você pode ficar rico e ter uma empresa muito grande, mas se você cair doente, você vai ficar sozinho lá se não tiver uma esposa para visitar. Você vai ficar sozinho na UTI se não tiver um filho que vai lá. Eu até brinco com eles. Eu falo assim, na hora que você estiver morrendo, quem é que vai te dar apoio? Aí eu digo para eles assim, eu já disse para minha família, quando eu estiver morrendo, eu vou ficar com medo. Então, que tenha lá alguém me dando força, segurando na minha mão. Às vezes, o moribundo, aquele que está morrendo, precisa de alguém chegar perto para encorajar a gente a passagem do rio, né? Que a morte é a travessia do rio. E a gente, na hora do rio, está lá, a gente está com medo. Aí chega o filho, chega o neto e diz, fica calmo, vai ficar tudo bem. Então, pode ir, passa. Eu vou precisar. E a empresa não vai fazer isso. Então, há certas coisas das quais precisamos, que só recebemos em certas circunstâncias. Há bênçãos que só a família traz. Se não formos abençoados com essa família, não seremos abençoados em outro lugar. Por exemplo, o homem está chateado em casa, quer um carinho da família, não tem. Aí ele vai beber no bar, não resolve. Ele tem que conquistar a família para ter carinho em casa. E não recebendo carinho em casa, ele aí não cultiva esse carinho e vai buscar esse carinho com os amigos bebendo no bar. Então, ali, o Samuel falou, vamos todo mundo para uma cidade. E ali, nós vamos juntos, vamos buscar a Deus, vamos estar juntos. E aí, eles foram, o texto diz, o povo estava espalhado por várias regiões, o profeta os convocou para ficarem reunidos em Mispá, porque Deus queria ajudar o povo. Mispá, como localidade, não tinha nada de especial, mas era uma região apropriada para o encontro de uma grande multidão. É como a igreja, não tem nada de maravilhoso, não tem nada de especial aqui, entendeu? Não temos jogo de luzes, como algumas igrejas têm, não temos música sofisticada, como algumas igrejas têm, nós não temos isso. Mas nós temos aquilo de que nós precisamos. O local não é o que importa. O que importa é o amor, é o carinho, é o entendimento. Nenhuma terra é santa, como se pretende em relação a Jerusalém. Cidade santa, não é bobagem isso. Cidade santa, isso é bobagem. Monte Sinai, isso é bobagem. As pessoas vão lá no Monte Sinai, fazem caravanas. Ninguém sabe onde fica o Monte Sinai, onde ficava o Monte Sinai. Não foi localizado. Inventaram um para os turistas. Aqui é o Monte Sinai. Então os turistas vão lá, visitam, sobem, mas não há nenhuma garantia que aquele é o Monte Sinai. Mas as pessoas fazem isso. É o Monte Santo. Então, Mispá não era nada disso. Meca, Aparecida, Juazeiro,
Não tem isso, não tem. Mas o fato é que ali o povo esteve ali, todo Israel se reuniu e esteve em comunhão com Deus. Eu não posso receber a ajuda de uma pessoa com quem eu não tenho comunhão. Eu anotei aqui porque é um escritor americano que disse assim, olha o que ele falou. Comunhão é amar e ser amado. Conhecer e ser conhecido. Servir e ser servido. Elogiar e ser elogiado. Isso é comunhão. Então, onde houver esse conjunto, há comunhão. E nós precisamos ter essa relação com Deus. Precisamos ter essa relação com Deus. E quando há essa comunhão, então, nós teremos a ajuda de Deus. 2 comentários, por favor. O povo manteve comunhão com Deus, trazendo em memória grande ajuda no deserto, quando Deus fez jorrar água da rocha, livrando o povo de morrer de sede. Lá em Mispá, o povo fez uma cerimônia, eles trouxeram água e disseram, Senhor, nós queremos mostrar essa água aqui, para a gente estar lembrando que o Senhor, no deserto, não deixou a gente morrer de sede. Não é que a água tem uma virtude, mas aquela cerimônia da água era para dizer no seu coração que no deserto Deus fazia jorrar água da rocha. Então a água no deserto foi a razão, o modo pelo qual Deus manteve o povo vivo. Deus queria manter o povo vivo no deserto, deu água, saiu água da rocha, todo mundo bebeu. Então eles estão recordando um Deus bondoso, um Deus abençoador no passado. Tiraram água, derramaram perante o Senhor. É a memória de um Deus ajudador. Ele nos deu água num deserto. Todo mundo sabe que não tem água no deserto, mas ali Deus fez jorrar água. E eles sempre se lembravam. Na festa dos tabernáculos, havia um momento da cerimônia da água, quando os sacerdotes traziam aqueles jarros de água e derramavam para lembrar que no deserto Deus fez jorrar água da rocha e as pessoas continuaram vivas e o povo continuou vivo. O outro comentário é que o povo manteve comunhão com Deus por meio da devoção, jejuaram naquele dia. Então, o jejum era importante, porque as pessoas passavam o tempo todo buscando comida e não tinham tempo para Deus. Se você fica um dia sem procurar comida, você tem um dia para pensar em Deus. O jejum era feito por causa disso. Porque o tempo todo era procurando comida, era procurando onde tinha comida. Então Deus falou, esqueçam de comer hoje, pensem em Deus. Essa é a importância do jejum. Se nós quisermos um dia parar, eu não vou trabalhar hoje. Porque o jejum não é ficar sem comer. É usar o tempo que ia investir em trabalho para investir em Deus. Então eles fizeram isso. Agora nós queremos nos dedicar ao Senhor. E o terceiro, o povo manteve comunhão com Deus ao reconhecer os seus pecados e pediram perdão a Deus. Quando nós temos um relacionamento quebrado e nós reconhecemos que erramos e pedimos perdão, nós aproximamos, aí podemos novamente esperar ajuda. Por exemplo, se eu feri o irmão Márcio, fui grosseiro com ele, fui desrespeitoso com ele, ele não vai me ajudar porque ele está bloqueado, eu bloqueei o afeto dele. Mas se eu vou, peço desculpa, peço perdão, me relaciono, mantenho comunhão, eu posso esperar que ele volte a me ajudar. Foi isso que o povo fez. Deus está chateado com a gente chuta esses baalinhos e vamos voltar para Deus. Deus vai gostar disso e vai nos ajudar. Entende? É simples. É simples. Era grande o pecado pela prática do culto pagão, que implicava em praticarem grandes orgias sexuais e, em certos casos, o sacrifício de vidas humanas. Abandonando essas práticas, o povo ficou em condições para receber a ajuda de Deus. Então, voltou a relação, volta a ajuda.
A terceira argumentação diz que, para receber ajuda divina, precisamos agir em parceria com o Senhor. Não existe ajuda para quem não está fazendo nada. A ajuda implica que eu estou tentando fazer alguma coisa e não consigo. O povo de Israel estava querendo vencer os filisteus, mas não conseguiam. Eles precisavam de ajuda. Os filisteus estavam esmagando o povo, estavam acabando com o povo, matando mulheres, matando velhos, matando crianças, tirando as suas propriedades, tirando a sua comida. E eles não tinham jeito de vencer. Mas eles estavam lá. E aí aconteceu que eles fizeram uma parceria com Deus. O texto diz que enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispá, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios: nós somos cooperadores de Deus, somos parceiros. Somos parceiros. Há um trabalho de parceria. Deus com um expediente sobrenatural. Porque eles entenderam que um barulho, o soldado é uma pessoa tensa, assustada. Então houve um barulho imenso que Deus produziu. É alguma coisa sobrenatural. Às vezes, irmãos, a nossa situação é tão terrível que precisamos de algo sobrenatural. Parece que não há recurso humano. Aí nós precisamos de parceria. Deus e eu. Os filisteus foram vencidos porque não tinham sido vencidos, porque até agora os israelitas estavam lutando sozinhos. Agora Deus entrou na guerra. São parceiros. Deus entrou na guerra e usou o meio sobrenatural. E com aquele barulho todo, com aquela confusão toda, os filisteus ficaram apavorados. E os filhos de Israel agora são fortalecidos. Então essa é a ideia de parceria. Nós somos cooperadores de Deus. Às vezes nós cristãos, vivemos como se vivêssemos sozinhos no mundo, sem um parceiro. Quando eu estava no exército, nós fazíamos algum trabalho de parceria. Eram os dois soldados para patrulhar uma estação de trem, por exemplo. E ele era meu parceiro, eu era parceiro dele. Então um apoiava o outro. Nosso trabalho não era um trabalho isolado. Nós não devemos viver sozinhos. Temos um parceiro. Temos um parceiro. Então, durante mais de 20 anos, os filisteus vinham perseguindo Israel e tentando destruí-lo. Agora o povo de Deus reuniu condições ao formar parceria com Deus para receber ajuda cabal do Senhor e assim alcançaram a vitória. Então formar parceria com Deus na nossa luta do dia a dia. Não querer ganhar a guerra sozinho. Vamos pedir a Deus uma intervenção, que seja sobrenatural ou natural, mas uma intervenção. Se você está com uma situação muito difícil, dolorosa, faça tudo o que você puder, mas peça a intervenção de Deus. Pode ser necessário alguma coisa que não é natural, que é sobrenatural. Alguma coisa milagrosa. Deus pode fazer coisas incríveis nas nossas vidas, fazer coisas incríveis. Agora, quando se fala de ajuda, quer dizer que alguém está batalhando e o outro vem ajudar. A gente não vai ajudar uma pessoa a dormir, né? Está dormindo, não tem ajuda. Agora, se está dando... A gente ajuda lá em casa, eu ajudo lá semana na cozinha, tá? Mas o trabalho é ali, né? Agora, não se pode ajudar quem não está fazendo nada. Mas ela faz muita coisa, vai fazer um pouco, ajudar. Para a vitória
para a vitória, o povo contou com a ação sobrenatural de Deus. Trovejou o Senhor com grande estampido sobre os filisteus. Aquele barulho fez com que eles se apavorassem. E o segundo, para a vitória, o povo precisou fazer a sua parte. Os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram. Então, Deus atuou produzindo um barulho sobrenatural. Isso é a deixa para os israelitas fazerem a parte dele. Vê se Deus não está dando uma deixa para você fazer a sua parte. Vê se Deus já não te ajudou e você não percebeu. Porque às vezes a gente recebe ajuda e a gente nem percebe que foi ajudado. Aí a gente percebe que Deus nos ajudou, a gente se anima para fazer a parte da gente. A gente se anima para buscar. A vitória veio quando o povo assumiu parceria com Deus e agiu mediante a sua instrução. Bom, vamos terminar. O Deus da Bíblia é conhecido como o Deus ajudador. Ele nos ajuda. E essa frase, o Deus eterno ajudador, está no inário para o culto cristão. O Deus de Israel é o Deus ajudador. Se a gente não está recebendo ajuda é porque alguma coisa não está afinada. Nós não estamos no Mispá. Nós estamos em Gileade, estamos em outro lugar onde não foi ali que Deus determinou de nos ajudar. O Deus que ajudou os patriarcas, os profetas e o povo na caminhada pelo deserto, o Deus que ajudou o seu povo está pronto a nos ajudar também. Para o recebimento da ajuda do Senhor, precisamos ter bom relacionamento com Ele. O filho tem que ter bom relacionamento com o pai para receber ajuda. Eu já disse para os irmãos várias vezes, eu tive um pai melhor do que os meus irmãos. Porque eu procurei estar mais perto dele, então ele me ajudou mais do que ajudou os outros. Eu estudei, eu tive oportunidades, porque estava mais perto. O filho, quanto mais perto do pai, mais recursos ele recebe do pai. E o filho que se distancia do pai, recebe menos recursos do pai. Pois bem, para o recebimento da ajuda do Senhor, precisamos ter bom relacionamento com Ele. Como vimos, precisamos manter lealdade a Deus, abandonando tudo aquilo que nos faz colocá-lo em segundo lugar. Precisamos ficar unidos em comunhão com o Senhor e viver com Ele em parceria. Que Deus nos permita viver com Ele em lealdade, comunhão e parceria. Então, 61 anos de Igreja Moriá. Que esse seja o desafio. Continuarmos leais. Não abandonar os princípios. Há tanta coisa, tanta ideia, tanta heresia, que nós somos seduzidos. Nós acabamos paquerando essas heresias. Muita coisa que nos afasta da comunhão com Deus. E a preguiça de fazer parceria. Nós precisamos de manter essa parceria. Lealdade, comunhão e parceria. Porque 61 anos estão aí. Mas virá 62, 65, 70 anos. Nós fomos na primeira Igreja Batista de Salvador, completando 100 anos, há muito tempo, 100 anos. Um dia essa igreja completará 100 anos. Se houver essa lealdade, essa comunhão e essa parceria. Deus abençoe a todos nós. Dia 7 de setembro de 2022, a Igreja Evangélica Batista Moriá completou 61 anos de história. E hoje louvamos a Deus e celebramos esta data
pois temos a certeza de que fizemos um bom trabalho até aqui, nesta comunidade. Somos famílias abençoadas neste local. Somos uma igreja acolhedora e uma igreja de oração. Então, um breve relato do que aconteceu. Em 7 de setembro de 1961, foi feita a nossa ata de organização da igreja. Ela foi dirigida pelo pastor Antônio de Oliveira, pastor da Igreja Batista do Belém, que era a igreja mãe. O texto lido e o texto pregado pelo pastor Venâncio Moreira Neto estava em Romanos 12, versos de 1 a 8, cujo tema era a nova vida no serviço de Deus. A nossa igreja iniciou a congregação aqui na Avenida Sapopemba 2272, com 48 membros. E naquele dia foi lido o Pacto das Igrejas Batistas. Tivemos, irmãos, 10 pastores. O primeiro pastor, Teobaldo José da Silva. O segundo, Marciano de Oliveira. O terceiro, pastor Mário Gomes de Barros. O quarto pastor, Francisco Alves Sobrinho. O quinto pastor, o irmão Gumercindo. O sexto pastor, o pastor Paulo Alves. O sétimo pastor, pastor Edson Borges de Souza. O oitavo pastor, de 92 a 2006, o pastor Elias Coutinho de Macedo. O nono pastor, o pastor Geazi Costa de Moraes. E graças a Deus, o nosso 10º pastor, que continua sendo pastor Elias Coutinho de Macedo. Graças a Deus por isso. Algumas coisas aconteceram na nossa igreja. O irmão Gumercindo Baglioni, ele era o vice-moderador no início. Depois ele se tornou o nosso presidente em 1964. Ficou vago um período na igreja e aí ele foi consagrado pastor e assumiu a igreja até 1986. Em 1987, ele foi eleito nosso pastor emérito. Outros fatos importantes que muitos irmãos vão lembrar é que, em 1999, nosso pacto de membresia foi instituído. Em 2014, nós adquirimos um terreno ao lado, a quadra. Em 1965, a casa ao lado foi construída. Em 2015, nosso estatuto passou por uma alteração no artigo 2º, parágrafo único, e eu vou ler para vocês. Artigo 2º. Para alcançar seus objetivos na propagação do Evangelho, a Igreja poderá criar pontos de pregação, congregações e núcleos bíblicos. Parágrafo único, eu acho que um dos mais importantes. Serão criados ministérios orientados pelos dons espirituais, que integrarão as pessoas à família espiritual, através da comunhão, da instrução religiosa, praticando a beneficência e promovendo a causa da ação social e confraternização. Em junho de 2016, nós emitimos a nossa declaração de propósito, com o seguinte lema: um pouco mais, um pouco melhor a cada dia. A nossa divisa, em Hebreus 6, versos 9a, que diz: de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. E o nosso hino oficial, Castelo Forte. A declaração no início dela está dizendo assim: a Igreja Evangélica Batista Moriá existe para expressar o amor a Deus por meio da adoração, demonstrar o amor ao próximo por meio do serviço cristão, ganhar pessoas para Cristo por meio da evangelização, agregar novos crentes à família de Deus por meio da comunhão, promovendo a comunhão, e ensinar a obediência aos mandamentos de Cristo por meio do discipulado. Irmãos, somos uma igreja abençoada. Portanto, celebremos e aplaudamos a Cristo por ter escolhido a vida celeste para a nossa igreja local. Seja também o Senhor louvado na vida e pela vida de todas as pessoas que de alguma forma têm participado de nossa história como igreja local e contribuído
para tornar o Evangelho conhecido. Então, que possamos dizer com muita alegria: feliz aniversário, Igreja Evangélica Batista Moriá. Amém.
Vamos orar, irmãos. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos, porque há 61 anos atrás, o Senhor colocou esta igreja aqui. Muitas pessoas passaram, muitas pessoas trabalharam e contribuíram para que esta igreja estivesse reunida neste lugar no ano de 2022. Pai Santo, nós Te agradecemos, porque somente o Senhor, para nos ajudar, para nos conduzir, para nos amar de tal maneira e nos conduzir até aqui. Até este momento o Senhor nos ajudou. Que outros momentos, Senhor, possa vir na vida desta igreja, que ela possa completar 100 anos de vida, sempre sendo leal a Ti, sempre se santificando e buscando a Tua presença. Que esta igreja, Senhor, possa ser como tem sido um farol neste lugar. Que o Senhor abençoe a Igreja Evangélica Batista Moriá, a vida de cada irmão que compõe esta igreja, para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Agora nós vamos entregar as nossas ofertas. Podem continuar em pé. E nós, igreja de gerações diferentes, as crianças agora vão participar com a gente. E a última canção que vamos cantar nesse culto, nós temos cantado muitas músicas no momento de dízimos, entregas e ofertas. E assim vamos seguir cantando, O dia da vitória, o que darei a Ti, os benefícios que tem feito no serviço do meu Rei e até que Ele venha. Mas agora nós somos convidados a confiar no Senhor. E a irmã Rose, cadê a irmã Rosinha? Ela pediu para cantar aquela do remo. E aquela do remo é solta o cabo da nau, tá aqui. Basta soltar o cabo da nau e vamos navegar. Vamos entregar, meus irmãos, dízimos e ofertas. Na cesta vermelha, dízimos e ofertas singulares. E na cesta verde, as ofertas para missões nacionais, tá bom? Thank you.
Senhor Deus, nós te agradecemos em primeiro lugar por esta noite que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada, Senhor, porque tudo até agora alegrou o nosso coração e fazemos também com que agrade o teu coração que viemos dedicar a ti. Que os dízimos e ofertas aqui depositados sejam multiplicados na tua casa para a tua causa. E que aqueles que não puderam, Senhor, de alguma forma contribuir, que o Senhor esteja abençoando, abrindo portas, para que essa seja a alegria de todos os teus filhos. Te agradecemos por tudo e oramos em nome santo de Jesus. Amém. Amém. A canção que nós mais cantamos foi qual que é, João? Graças te damos, Pai. Graças te damos, Pai. Graças te damos, Pai. E assim nós terminamos esse culto. Meus irmãos, Deus abençoe. Agradecemos aos irmãos, às irmãs que prepararam o bolo, especialmente a irmã Rose, pela sua vida, né? Nós temos um bolo, nós não vamos lá embaixo cantar o parabéns lá, mas todos levarão um pedaço de bolo maravilhoso, delicioso. Agradecemos a irmã Iracema, pastor Elias. Cada família vai levar uma geleia de amora, do pé de amora, do quintal da casa do pastor Elias, né? E agradecemos a essa equipe maravilhosa de celebração, a irmã Bernadette, a nossa igreja, e também a Larissa e o Ricardo, que nos presentearam com aquele vídeo, tá bom? Deus os abençoe e tenham todos um ótimo semana.